Oi, gente. Boa noite. A paz do Senhor. Gente, faz muito tempo que eu não prego, então orem por mim de novo, se vocês quiserem. Fiquem à vontade para orar mais uma vez. Bom, vocês querem sentar? Podem sentar. Tenham paciência comigo, fiquei enferrujada. Mas, bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que tem me incomodado em particular. Eu tenho pensado bastante sobre isso e vou compartilhar com vocês. E a gente vai começar lendo a Bíblia aí. Se vocês têm Bíblia, todo mundo trouxe? Então, peguem a Bíblia de vocês. E para vocês não serem só ouvintes passivos, né? Eu vou fazer um desafio. Quem estava aqui no primeiro culto? Nem todos, né? Alguns. Então, quem estava aqui no primeiro culto, uma tarefa para vocês. Vocês tentar conectar o que foi falado no primeiro culto com o que nós vamos falar agora, tá bom? Tá bom, Aimee? Eu vou te perguntar depois, tá? Abram aí em Provérbios 8, 17. Provérbios 8, 17. Diz o seguinte: amo os que me amam, os que me procuram, por certo me encontrarão. Agora do 32 ao 35. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos os que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Pois quem me encontra, encontra vida e recebe o favor do Senhor. E vindo para cá, eu pensei em outro versículo. Eu não tinha previsto, mas também quero ler com vocês. É João 5, 40. João 5, 40. Diz o seguinte. Eu vou ler do 39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, e, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber vida. Então, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vou orar com vocês mais uma vez. Pai, nós te clamamos, Senhor, agora nesta hora, para que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de mim, Senhor. Fale conosco, Senhor, estamos prontos para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queria começar perguntando como é a sua vida? Mas não é para você pensar numa coisa filosófica, não. É para sentar, para ver o chão mesmo da sua vida, da sua rotina. E aí, primeiro exercício para vocês. Como é a sua vida vivida todo dia? O seu dia a dia, seus hábitos, o que você faz quando acorda, até quando se deita. Como é a sua vida? Então, tenham isso em mente. A sua vida, não joguem ela fora. Pensem nela. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu falei que quando eu estava vindo para cá, eu pensei em João 5:20, e eu fiquei pensando, né? A vida estava tão perto daquelas pessoas, dos fariseus. Não sei se vocês sabem quem são os fariseus, mas na Bíblia, nos evangelhos, são aqueles estudiosos da Bíblia, como a gente leu. Eles liam muito, conheciam muitas escrituras, mas quando Cristo veio, eles não o reconheceram. Eles eram tão minuciosos, estudavam tão minuciosamente as escrituras, mas não viram que a vida estava tão perto deles. Eles não viram. E eu fiquei pensando nisso hoje. E eu quero já começar com essa pergunta. A vida está tão perto da gente. Será que a gente tem visto e vivido essa vida? Será que Jesus
falaria a mesma coisa, vocês não querem vir a mim para ter vida. Bom, primeiro você pensou na sua vida. Agora eu quero que você pense aí na nossa geração. Eu acho, né, não sei se vocês concordam comigo, nós somos uma geração muito inquieta. Né? Sim ou não, gente? É verdade, né? Quem falou? João. Verdade, né, João? Somos ansiosos, estamos sempre esperando por uma próxima grande coisa, sempre almejando por uma nova novidade, sempre esperando mais. E aí eu me lembrei de um livro que eu li, do Tony Rank, que é A Guerra dos Espetáculos. E ele fala que nós fomos criados assim, com anseio insaciável para ver glória. E a gente quer ver glória o tempo inteiro. E aí eu acho que não é à toa que nós ficamos tão viciados em atualizar a página dos nossos aplicativos várias vezes para ver qual é a próxima coisa nova do momento, qual é o próximo babado, a próxima polêmica, o que aconteceu na vida do famoso, de quem a gente conhece. E ali, num loop infinito de novidades, de atualização e mais coisas novas. A gente quer espetáculos, e não só ver, a gente quer viver espetáculos também. Queremos ser protagonistas, a gente quer viver grandes coisas. A gente quer postar aquela foto bonita no Instagram, aquele post polêmico no Twitter. Não sei se todo mundo é da época de vocês. Então, vocês sabem, né, gente? Sempre tem uma polêmica nova, sempre tem aquela foto que você fala, nossa, aqueles stories que você vai passando, o feed vai se atualizando, e uau, uau. E você quer participar daquilo também, né? Ou não? Acho que não. Que pena. Mas, assim, a gente sempre está querendo coisas, querendo atenção, enfim. Chegar no auge da vida. Quando a gente estava conversando sobre isso lá em casa, as meninas. A gente espera aquele momento chegar da nossa vida. Bom, o que eu quero dizer aqui é que se nós não prestarmos atenção em Deus na nossa vida vivida todo dia, no dia a dia, nós podemos estar correndo grande risco de vivermos neste mundo como ateus, como pessoas que simplesmente ignoram a realidade de Deus, enquanto a gente sonha fazer grandes coisas para nós, no mundo e até para Deus. Em nome de Deus, a gente pode estar se perdendo. Eu queria contar 2 histórias, primeiramente. Uma delas é sobre uma netinha de uma senhora chamada Brenda. Essa Brenda foi visitar a família, a filha casada e sua netinha. E aí, quando ela chega lá, uma avó já tinha passado, uma avó também cristã, e ela chega para essa avó que chegou a Brenda e fala, vó, vamos fazer o seguinte, não vamos ter nenhuma conversa sobre Deus, tá bom? Vamos só tocar a vida, beleza? E o Eugene Peterson, que fala disso nesse livro, ele conhece a Church, acho que é a neta dele, não sei. Mas ele fala que ela estava dizendo que estava faltando alguma coisa na outra avó que ela não queria ver de novo. Ela estava sentindo falta de vida de verdade, de um relacionamento com Deus, ele diz. De um relacionamento em que Deus não fosse despersonalizado, se transformasse em apenas conversa sobre Deus, desligado da vida. Vó, vamos só tocar a vida, porque eu já ouvi conversa demais sobre Deus, estou cansada. E eu fiquei pensando, será que às vezes nossa vida cristã não é só conversa sobre Deus? E as pessoas estão olhando para nós e falando, cadê a vida? Está faltando alguma coisa aí. E a outra história é da Tish Oren. Ela cresceu numa igreja próspera, grande, e quando ela tinha 22 anos, ela tinha terminado a faculdade, tinha liderado um movimento, a gente até falou, né? Liderado um movimento na faculdade. No último ano, liderou um protesto, aquela ambição de grandes coisas, tinha voltado de um projeto na África, e aí voltou para a cidade dela. Precisando de um emprego, pensando em namorar um rapaz e tentando lidar com uma pergunta. E agora, como é que Deus tem a ver com essa vida tão normal de novo? Com essa vida tão comum, de eu tenho que sair todo dia, buscar um emprego e tal, tal. Como Deus se conecta
qual é essa vida e como eu posso ser fiel a Jesus nessa vida tão comum. E aí, eu vou ler um pouco o que ela fala mais para frente, quando ela tinha 30 anos. Ela fala: agora estou na casa dos 30. Tenho 2 filhos e uma vida comum. Aos poucos reconheço que, para mim, é muito mais assustador e difícil estar em casa o dia todo com um bebê e um garotinho de 2 anos do que num vilarejo africano destruído pela guerra. O que preciso é coragem para o comum, para o corriqueiro, para a mesmice de todo dia da vida. Cuidar do sem-teto é mais empolgante para mim do que escutar atentamente as pessoas da minha própria casa. Dar roupas e buscar comunidades cristãs na periferia requer menos de mim do que eu ser bondosa com meu marido numa manhã comum de quarta-feira, ou telefonar para minha mãe quando não tenho nenhuma vontade de fazer isso. Eu não sei se vocês percebem, mas eu não estou desencorajando ninguém, mas eu estou falando assim: olha para a sua vida, essa vida comum que Deus te deu. Acho que às vezes a gente é como a Tisha Warren, né? Vou ler mais uma parte do que ela falou. Teve um colega dela que estava numa situação bem semelhante. Ele tinha dado aulas em escolas. Ixi, tá tudo bem, tá, gente? Não estou morrendo. Oi? Minha mãe já está? Tá bom. Estou bem, tá bom, viva. Ele tinha dado como é que é? Ele tinha dado aulas em escolas de alto risco durante a faculdade, e ele também teve que voltar para a cidade dele. E aí eles tiveram uma conversa. Alguma coisa deu errado na nossa vida. E aí eles discutindo, conversando, eles tinham estudado numa universidade de altíssimo grau, eles liam vários livros, as pessoas que estudaram com eles estavam super bem na vida, abriram ONGs, empresas, movimentos, enfim. E ela disse que eles viveram a mesma experiência. Todo mundo falava que eles viveriam grandes coisas, radicalmente. E aí eles chegam numa conclusão: éramos desafiados a impactar e servir o mundo de forma radical, mas nós nunca aprendemos a ser pessoas comuns que vivessem a vida corriqueira de maneira bela. E aí ela cita, essa é forte, hein, gente? Depois vocês falam eita aí quando eu falar. Se prepara. Eles lembraram de uma placa que ficava na frente de um novo monasticismo que dizia assim: todo mundo quer revolução, mas ninguém quer lavar a louça. Eita, pegou aí, não foi? Eita. Todo mundo quer revolução, mas ninguém quer lavar a louça. Eu acho que é isso. Será que os nossos grandes sonhos de mudar o mundo, de mudar a nossa vida, de aqueles grandes projetos, sabe? Será que por trás disso, a gente olha para trás, será que atrás a gente não está escondendo uma profunda negligência com a vida que Deus nos deu agora? Com essa vida tão comum, tão normal que Deus nos deu agora, nesse lugar que Deus te colocou agora, nessa casa que Deus te colocou agora, esse próximo aí que está do seu lado, mas você está lá almejando estar naquela multidão, ou fazendo não sei o quê, mas tem gente do seu lado agora. Será que você tem se atentado a essa vida de agora que Deus te deu? Eu penso que eu concordo com a Tisha Warren, que ela disse que era mais fácil para ela fazer grandes coisas do que tratar o marido bem na casa. Eu acho que é bem isso. Muitos aqui, eu também não sou casada, mas a gente pode pensar sobre isso. Talvez seja mais fácil fazer uma boa ação para um desconhecido, fazer um grande projeto, do que respeitar os nossos pais. Eita, ai. Não é, gente? Eita. Às vezes vocês estão aí sonhando com grandes coisas, mas não conseguem perdoar um amigo, um irmão. Eita, fala, Deus. Gente, doeu em mim, tá? Eu fiquei eita também, tá? Às vezes a gente tá sonhando aí com grandes coisas e a gente falou lá na sexta e não arrumamos nosso quarto. Ai! Eita! Olha, eu posso até dizer, no ato que está acontecendo aqui agora, talvez seja mais fácil para mim estar aqui pregando, falando com vocês,
do que acordar amanhã e a primeira coisa que eu fazer é falar com Deus, ler a Bíblia antes de ir para o celular. É eita atrás de eita, né, gente? Mas gente, às vezes é mais fácil cantar, tocar, do que ser fiel a Deus nas coisas corriqueiras do dia a dia. Você pensou na sua vida? Como é que é? Você pega ônibus, você vai de carro, vai a pé, vai para a escola, trabalha, vai para a faculdade, volta para casa. Você tem uma vida, não tem? Será que Deus está conectado com essa sua vida? Será que a sua vida tem a vida? Vida com V maiúsculo, a vida? Eu não estou aqui para dar muitas respostas, não, mas eu queria só ir para estou aqui mais para a gente refletir, mas a ressurreição de Jesus tem me intrigado, sabe? Nesse ano específico. A ressurreição de Jesus aconteceu aqui, neste mundo. E as pessoas que foram envolvidas na ressurreição eram pessoas que estavam aqui neste mundo, elas não estavam no céu. Elas estavam aqui vivendo. Uma estava trabalhando, outros foram trabalhar, outros foram comer. E Jesus, Cristo ressurreto, encontrou com essas pessoas na vida comum, na vida normal, fazendo coisas de gente normal. Eu vou ler só 2 relatos, porque esses dias eu tenho lido vários e tem me encantado, assim, tem me intrigado, essa palavra, intrigado. Mas eu vou ler 2. É o seguinte, lá em João 21:3, se vocês quiserem me acompanhar. A gente está em um contexto depois da ressurreição de Jesus. E se vocês quiserem, se vocês tiverem curiosidade, leiam de Mateus, Marcos, Lucas, João, os últimos capítulos. Capítulos em que Cristo já ressuscitou. Aí você vai ver que a vida estava acontecendo normalmente. É o seguinte, no 3, Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Eles estavam trabalhando, né, gente? Foram viver. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 9 metros de distância. Gente, estou lendo bem errado. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Mas sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Eu fiquei, dentre vários relatos da ressurreição, vou pegar esse aqui hoje, eles tinham acordado de manhã, eles tinham ido trabalhar normalmente, vamos pegar os peixes? Vamos. Foram lá, o que eles já iam fazer e se encontram com Jesus ressurreto. E Jesus ressurreto prepara uma refeição que eles já iam fazer, eles estavam com fome, né? Trabalharam muito, já iam fazer uma refeição. Mas o próprio Cristo ressurreto estava ali. E comer é uma coisa que vocês fazem, né? Eu faço bastante. Eu como, vocês comem? Vocês se alimentam? É, Maria Alice? Então, e vocês já pararam para pensar que vários relatos da ressurreição foi em uma refeição, Jesus à mesa com seus discípulos, conversando, comendo, e ele se revela a eles. E aí,
Jesus era um anfitrião ali, numa refeição comum, num café da manhã como qualquer outro. E ele se revela aos seus discípulos e eles estão em comunhão. E o Eugene Peterson, de novo, no livro Viva a Ressurreição, ele fala, para o cristão, todas as refeições derivam da ceia do Senhor e estendem as mesas onde comemos e bebemos no dia a dia, mesas em que o Senhor ressurreto está presente como anfitrião. Já pensou nisso? Que não é só na ceia em que nós nos encontramos com Cristo ressurreto, é toda refeição, é todo dia, é vivendo, trabalhando, se movendo neste mundo, a gente se esbarra com Cristo ressurreto, somos surpreendidos por Ele, por essa realidade maior. E outra coisa, quando Jesus dá a comissão aos seus discípulos, ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Outra coisa que o Eugene Peterson fala é que do batismo, em que é pronunciado o seu nome e o nome das 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele fala que no batismo, depois do batismo, nós somos inseridos numa comunidade de amigos, numa comunidade de irmãos que também são chamados pelo nome, são conhecidos uns dos outros, e nesse relacionamento com Deus que se relaciona conosco, e na comunhão com esse povo que Ele escolheu. Então, nós não estamos sozinhos, né? Isso é uma coisa tão comum, a companhia de irmãos todo domingo, é uma coisa tão normal que a gente... Uma conferência é bem mais empolgante, não é, gente? Fala a verdade. Pode falar. Ninguém falou. A Evelyn concorda comigo. Mas essa vida comum, às vezes, a gente acha chato, mas o próprio Cristo ressurreto está aqui conosco. E a T. Shoring, ela conclui o seguinte, hoje em dia, minha vida está rica de louça, de fraldas, e as revoluções aí no mundo estão em alta. Eu frequento uma igreja cheia de pessoas mais velhas, que vivem vida normais, são de classe média, vida normal. Mas tenho realmente passado a valorizar a minha comunidade, a ver o tempo delas em firme fidelidade a Jesus, o seu compromisso com o coração, a generosidade palpável e bela que demonstra aos que cercam de maneiras não notáveis, não impressionantes, que não podem ser colocadas no mercado, não são revolucionárias, e a cada semana, nós, pecadores medianos e santos chatos, nos juntamos em volta do pão e vinho comum, mas ali o Cristo ressurreto está conosco. Eu queria falar com vocês, nem falei o tema, né? Eu falei tanto para o Lohan e para a Evelyn, falei, olha, o título é esse, e não falei. O meu título era A Próxima Grande Coisa, está bem aqui. A gente sempre quer uma próxima grande coisa, né? Mas essa vida está tão perto. Pensa aí nos fariseus, que Jesus falou. Vocês conhecem tantas das Escrituras, mas elas falam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida. Tem alguma coisa faltando aí, tem vida faltando. E eu queria dizer assim que a próxima grande coisa que está para acontecer é a volta de Jesus. Vocês lembram que eu falei que nós somos feitos para desejar glória? Nós temos esse DNA dentro de nós, a gente anseia por ver algo grandioso demais que a gente não consegue nem nomear, mas tem nome. Tem nome. A Clarice Lispector que falava que ela tinha um desejo que não tinha nome, ela não conseguia decifrar, mas nós sabemos que desejo grande é esse que fica pulsando dentro de nós. Essa fome por beleza, por grandeza, por glória, a gente encontra agora e a gente verá mais perfeitamente quando Jesus voltar, né? E uma reflexão. Vocês já ouviram muito falar assim, e se Jesus voltasse hoje? E se Jesus voltasse amanhã, né? Se Jesus voltasse hoje, ou se Jesus voltasse amanhã, provavelmente você estaria vivendo a sua vida normal de todo dia. Você estaria saindo de casa para trabalhar, fazendo a refeição, comendo com seus amigos, com sua família. Provavelmente, quando Jesus voltar, você vai estar vivendo uma vida normal de todo dia. E aí eu me lembro
de 1 Coríntios 10, 31, né? Vocês sabem que falo? Se vocês souberem falar junto, ia ser tão legal. Quer comais? Vocês sabem? Isso. Vocês querem falar juntos? Tipo, pra gente... Ah, tá. Cadê, gente? Cadê o povo? Dormiu. 1, 2, 3. Tá. 1, 2, 3 e... Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. É interessante isso, né, gente? Comer, beber, qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E aí eu te pergunto, a sua vida, o jeito que você vive nesse mundo, se relaciona com Deus e com o que Ele está fazendo no mundo agora? Cristo já está conciliando com Ele todas as coisas. Será que a gente está participando dessa missão na nossa vida tão comum, corriqueira? E eu li uma coisa. Era uma pergunta: o que você está fazendo pelo reino? Você, na sua realidade comum, o que você faz pelo reino? Aí você pode pensar: não faço nada, eu não canto, não taraná. E você pode dar 1001 desculpas. Mas você está procurando e encontrando Deus desde que você acorda até quando você se deita? Eu estava pensando nessa semana, uma vida de procura, quando você fala: eu vou procurar Deus. Ele promete que se você procurar, você vai encontrar. Não é um desperdício uma vida que procura a Deus todo dia, em tudo que você faz. Não é um desperdício. Viver momento a momento procurando Deus. Eu queria terminar lendo um poema que foi escrito por uma criada, uma empregada da capela de Westminster. Ela diz o seguinte, abre aspas: Senhor das panelas e caçarolas, como eu não tenho tempo de ser um santo por fazer coisas belas, ou por vigiar contigo, ou sonhar na madrugada, ou por arrombar as portas do céu, torna-me santa por preparar refeições e por lavar pratos. Embora eu deva ter as mãos de Marta, eu tenho a mente de Maria, e enquanto eu engraxo botas e sapatos, eu vejo as tuas sandálias, Senhor. Como elas pisavam a terra quando esfrego o chão. Aceita essa meditação, Senhor. Eu não tenho tempo para fazer mais. Aqueça a tua cozinha com teu amor. Ilumina com a tua paz. Perdoa as minhas preocupações e que cessem os meus resmungos. Tu que amastes para alimentar homens em casa e no mar. Aceita o trabalho que eu faço aqui. Eu faço para ti. Eu achei muito lindo. Talvez você realmente não tenha tempo para fazer grandes coisas, mas Deus te colocou em algum lugar, Deus te deu vida. Você está vivendo só no automático? Não faz isso. A vida está tão perto, o reino está tão perto de você. Ele está te convidando para participar dessa vida nova, todos os dias na sua vida comum. E aí eu queria dizer, concluindo, que essa vida ordinária, comum com Deus, ela é extraordinária, porque ela não é um fim em si mesma. Não é as coisas sobre as coisas. Ela é maior do que nós. É sobre realidades maiores, é sobre Ele, é sobre o próprio Deus. Então, eu gostei muito quando o Eugene Peterson finaliza o livro. Ele fala assim, seguir Jesus é muito parecido com uma caminhada, que vai se tornando progressivamente em oração. Eu fiquei pensando nessa poesia dessa empregada. A vida dela era uma vida de oração, de comunhão com Deus. Engraxando os sapatos, preparando a refeição, indo para a escola, indo trabalhar. Pode ser uma vida de oração. A sua vida pode ser uma oração, porque você está conectado com a vida. Então, eu queria concluir dizendo que buscar a Deus, uma vida de busca a Deus, ela vale a pena, desde nas mínimas coisas, né? Eu falei aí de lavar a louça, mas seja o que for que você
você estiver fazendo, conversando com um amigo, enfim, é uma vida que vale a pena. E ele fala, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E a Bíblia também fala, busquem enquanto está perto, invoquem enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar esse Deus, essa vida que está perto. Busque agora. E aí eu concluo dizendo isso. Essa vida, essa caminhada com Deus, vendo Ele tocando em cada aspecto comum da nossa vida, até que Ele venha e os nossos olhos sejam cheios da glória de Deus, essa glória que a gente anseia ver. E tudo está se fazendo novo, mas lá tudo vai ser de fato novo, novas todas as coisas. Então a gente pode experimentar, a gente pode viver a partir dessa realidade aqui e agora. E aí eu queria te convidar a orar. O que você está fazendo pelo reino quando você acorda, quando você prepara seu café da manhã, quando você vai trabalhar, vai para a escola, para a faculdade, quando você está vivendo? Quando você tem que lidar com seus pais, seus irmãos. Será que alguém chegaria para você e falar, para com essa conversa sobre Deus, eu estou cansado, eu quero ver na sua vida. Eu quero ver vida, essa vida com V maiúsculo na sua vida. Eu queria te convidar a orar. Faça essa oração ao Senhor. Coloque diante dele a sua vida. Como você tem vivido de verdade, porque Ele sabe. Não precisa enganar esse Deus que tudo sonda, tudo conhece. Ele te conhece. Sem as máscaras, sem as capas, Ele te conhece. Senhor Deus, nós estamos aqui, Deus, pedindo misericórdia, Pai, porque às vezes podemos estar como esses fariseus. A vida está tão perto, mas nós não vamos até o Senhor para ter vida. Pai, às vezes nossa vida está desligada da vida, Senhor. Estamos separando as coisas. Enquanto almejamos grandes coisas, estamos ignorando o pouco, que é muito, que o Senhor colocou nas nossas mãos agora. Ó Deus, mostra para cada um aqui que o Senhor está convidando para uma vida abundante, todos os dias. Mesmo nessas coisas corriqueiras, nessa vida comum, Senhor. Há vislumbre, Senhor, da sua glória. Há a tua presença, a presença do teu Espírito, Senhor, que nos dá esperança, que nos faz caminhar até que a nossa vida seja uma oração, Senhor. Em tudo que fazemos, em tudo que tocamos, Senhor. Ó Deus, sonda as nossas intenções, esses grandes sonhos, Senhor. Pai, será que estamos nos escondendo atrás deles para não viver o que o Senhor tem para nós agora, Senhor? Pai, coloca essa humildade no nosso coração, Senhor. Essa humildade que se prostra diante de Ti todos os dias, que se rende e diz, seja feita a Tua vontade hoje, Senhor. Ah, Deus, nós não queremos viver como ateus, que sabem quem o Senhor é, mas não vivem tendo vida. Ah, Deus, queremos Te buscar e queremos Te encontrar, queremos Te procurar, Te invocar, Pai, enquanto o Senhor está perto, Deus. O Senhor está oferecendo vida. Ó Deus, nos envolva nessa Sua mesa, Senhor, nessa Sua mesa em que o Senhor é anfitrião e que estamos juntos no reino de amigos, Senhor, tão comuns. Ó Deus, mas pela fé nós caminhamos até que tudo, Senhor, seja o dia que nós aguardamos, Senhor. Até que nós vejamos a glória do Senhor. Até que sejamos inundados com essa nova vida, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, Pai, se temos ignorado aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos agora. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.